Olá, boa noite. Já estamos ao vivo. Não, quero encerrar. Estamos ao vivo para a nossa live de hoje com o professor historiador Adalto Duque. Ele já está aqui na nossa live. Vou convidar ele para entrar, para conversar com a gente. Pedro, boa noite. Boa noite, Arlon. Professor Dr. Arlon. Só um minutinho que a Adalto vai já entrar para a gente começar a nossa conversa. Boa noite, Dani. O Adalto vai já entrar na nossa live. O professor Adalto, ele é mestre e ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre as parteiras da Amazônia. Boa noite, professor. Boa noite, Sandy. Tudo bem? Prazer. Tudo Prazer, é um bem. prazer receber o senhor aqui para essa conversa. Opa, MC prazer todo meu Romeu. participar. Vamos só esperar o pessoal começar a entrar aqui, professor, e dar 6 horas em Uhum, ponto, que aí a gente inicia. Boa certo. noite, Léo. A nossa live hoje é sobre as parteiras da Amazônia e as parteiras de Oeiras também. Vitor, André Silva, boa noite. O nosso convidado já está aqui e a gente vai conversar já já com ele sobre as suas experiências com as parteiras da Amazônia. E vamos também falar sobre os livros das parteiras. Só das 6 horas, que foi o horário que a gente combinou. Sandy, a luz está boa? Só vou já verificar. Tá sim. As parteiras de Oeiras. Tenho quase nenhuma experiência com esse tipo de atividade, mas vamos lá, tá? Mas é assim mesmo. A gente vai aprendendo. Pronto, estamos aqui para isso. É assim. Deixa eu só... Boa noite, Gabi. Boa noite, Fernanda Menezes. Raila Perpétua. Kátia, a professora Kátia de Picos já está aqui com a gente. A Liga Joeme, da UESP. Vamos já iniciar a nossa live. Eu vou começar logo apresentando o professor. O professor Adalto Duque, ele é graduado em História pela Universidade Federal do Amazonas. Ele é mestre em História Social e ele é professor efetivo da UESP de Picos. Ele atua como pesquisador em temáticas como diversidade étnica e cultural, quilombos na contemporaneidade, identidade, oralidade e escravidão, e ele desenvolve pesquisas sobre história e memória nas comunidades quilombolas no Vale do Rio Guaribas. Atualmente também ele pesquisa e orienta trabalhos com temáticas sobre tradições e saberes no semiárido piauiense, em parceria com os docentes e alunos da UFP de Picos, né, professor? Sim, ele tem um longo currículo, Exatamente. currículo enorme aí de docência e pesquisa. Então, boa noite, professor. Nós vamos iniciar aqui a nossa live. Boa É um noite. prazer tê-lo aqui para conversar sobre um tema tão importante para nós dois, né? Uhum, E boa sim. noite, muito obrigada por aceitar o convite. Ô, Sandy, é um prazer participar e principalmente de um tema que é muito caro para mim, que já há algum tempo pesquiso tradições, saberes e práticas de indivíduos dentro de determinados espaços. Só faltou nessa apresentação, que já me parece bem longa, não sabia nem que eu fazia tudo isso, né? Mas, enfim, qualificar só alguns espaços, que é a Amazônia e o Uhum. Nordeste, no caso, o Ceará e agora o Piauí. Eu estive muito tempo no norte do Ceará e também desenvolvi vários trabalhos com essa temática, inicialmente com quilombos, mas aí também com tradições e saberes. Pronto. É um longo currículo mesmo de pesquisa. Professor, eu quero começar te perguntando sobre qual a sua relação com as parteiras, né? Quando que isso iniciou?
E por que que eu te convidei para falar sobre as parteiras, né? Como começou a sua relação? Bom, o seu trabalho, quando eu recebi, no primeiro momento, o seu tema de trabalho, já me chamou muita atenção, porque ele acabou me abrindo memórias que estavam já há algum tempo soterradas. Eu já estou, há pelo menos, já estou com 20 anos já por aqui pelo Nordeste. Como você mesmo falou, eu nasci no Pará, né, e depois fui estudar no Amazonas. Mas 20 anos de Nordeste, 20 anos já aqui do Ceará e o Piauí, muitos dos trabalhos que eu realizei por lá, das vivências que eu tive por lá, foram se transformando em memórias. E essas memórias elas ficam num determinado espaço, que é o espaço do lembrar, mas que você não lembra todo dia, a todo momento. E quando eu vi o seu trabalho, eu fiquei assim, já agraciado, maravilhado com uma pesquisa. Eu conheci você na graduação, não sei se você lembra, você foi minha aluna aqui na Sim, graduação. E professor aí de História da eu. Comunicação. Isso, quando você estava lá, quando você aparece com um trabalho desse, eu me senti muito agraciado, tanto que eu lhe mandei uma mensagem logo na sequência, né, pedindo que você não esquecesse de depois disponibilizar um exemplar. E por conta disso, me Uhum. veio uma memória bem mais longa, que é o fato de eu ter nascido, de eu ter vindo ao mundo pela mão de uma parteira, né? Uhum. E muitos dos meus irmãos, inclusive, irmãos, primos, enfim, na cidade onde eu nasci, que chama Terra Santa, lá no estado do Pará, muito de nós, da minha época, né, estou falando da década de 70, né, início da década de 70, a experiência de trabalho também traz a experiência da idade, né, enfim, estou entregando a idade aqui, né, mas é que Sim. realmente na década de 70, nessa cidade onde eu nasci, era imprescindível o trabalho das parteiras. Elas estavam ali é, fazendo, até hoje ainda fazem, né, em alguns casos, em alguns momentos, esse trabalho realmente de ajudar aquela mulher a trazer uma nova vida a esse espaço. Então, por isso, eu lembro que eu fiz eu praticamente me convidei, né? Diz, olha, Sandy, a hora que você for lançar o livro aqui em Pix, eu quero estar presente, né? Até para a gente dialogar um pouco, porque é um tema realmente que me traz uma memória muito positiva. Quando eu fui para o Amazonas, eu fui estudar história e aí acabei também tendo contato com muitas parteiras na região próxima ali de Manaus. Então isso me ajudou muito não necessariamente a produzir um trabalho sobre parteiras, mas construir uma memória do trabalho da parteira, da vivência dela com a criança, com a mulher durante o parto, enfim, isso me abre algumas questões nesse sentido. Pronto, professor. Então, assim, a sua relação com as parteiras foi de vivência mesmo, né, na Amazônia. Uhum. Então, assim, professor, eu quero te perguntar o que foi que mais te chamou a atenção nos trabalhos dessas parteiras, né? Em aparar bebê, o que mais te chamou a atenção? Tem uma questão que é o seguinte: o seu trabalho ele tem uma particularidade interessantíssima, que é o fato de você estar falando de comunidades no semiárido piauiense, mas você está falando em comunidades, eu não vou usar o termo isolado, porque talvez não seja apropriado, mas que estão Uhum. um pouco distante. Você, por exemplo, num dos seus textos, você fala em 50 quilômetros longe da sede de Oeiras, Sim. que é onde está uma das parteiras. Mas isso, 50 quilômetros longe de um centro urbano, aqui, é diferente da Amazônia. Ou seja, aqui você tem, mesmo que seja 50 quilômetros, você pega um carro, um bom motorista chega em pouco tempo levando essa pessoa que está em trabalho de parto até um centro urbano, onde provavelmente vai ter um hospital e um médico. No caso da Amazônia, isso é bem mais complicado. Tá? Eu estou falando, como eu te falei que eu vou trabalhar muito com as minhas memórias, eu vou pegar um pouco a Uhum. década de 70, ali, 80 e até a década de 90 mesmo, porque é o período que eu estive mais na Amazônia, né, que eu estive morando na Amazônia. Então lá as distâncias são muito longas, então tem uma territorialidade nesse sentido que me parece interessantíssimo a gente discutir aqui, ou a gente conversar aqui, porque você tem as suas parteiras, se elas tiverem uma situação que elas não consigam, ou que elas
sintam que não dá para conduzir ou para receber aquela criança, essa mulher pode ser encaminhada para um centro urbano onde vai ter um médico. No caso da Amazônia, não. As distâncias são muito longas, não vai ter esse médico, tá? Ou seja, vai ser mais complicado. E eu diria, a década de 70, ainda hoje, a questão territorial é uma questão a ser discutida e levada em consideração nesse caso. Porque eu estava me lembrando, inclusive, agora há pouco, Sandy, me preparando para a sua live, que era a questão, por exemplo, o Luiz Gonzaga faz uma homenagem, né, numa letra de música para as parteiras, que é o Samarica Parteira, né, que o Luiz Gonzaga tem. E ele fala, por exemplo, do filho que vai nascer, é um filho de um fazendeiro que vai nascer naquele momento. E aí ele diz, o capitão Barbino, né, que ele fala na letra, vai buscar, chama, né, o vaqueiro para ir buscar a Samarica Parteira. E ele vai e tem as cancelas, e tem o sertão a percorrer e tudo mais. O caso da Amazônia é mais complicado. Muitas vezes, essa parteira, ela é a sogra, ela é a própria mãe, é uma tia, porque ela precisa estar próximo da mulher, e durante todo o período da gravidez, ela está ali acompanhando, ela está ali participando ativamente. É interessante das parteiras amazônicas, não sei se é o caso daqui, não sei, você que tem mais experiência aqui na região, mas elas têm um conhecimento da intimidade do casal. Na Amazônia, lá no caso da Amazônia, elas conhecem aquela mulher desde de criança, muitas vezes ela parou aquela criança, que depois se torna uma adolescente, uma mulher, e essas intimidades do casal, muitas vezes quem domina é a parteira. Os casais na Amazônia, muitas vezes não permitem que diferentes pessoas adentrem o seu quarto. Quem adentra o quarto? É aquelas pessoas da intimidade, dentre as quais a parteira, né? A parteira é essa pessoa que está ali próxima, que faz essa questão de você... dessa ligação, né, entre um outro espaço, que é o espaço da convivência de todos, e uma convivência mais íntima. Por exemplo, se a mulher tem algum tipo de doença, alguma inflamação, coisa assim, então a parteira que sabe isso, que conhece aquele corpo que está ali, que é uma discussão que você faz no seu trabalho, inclusive, né? A questão do corpo, do conhecer o corpo. Então, conhecimento feminino, né? Isso, e elas são muitas vezes curandeiras também. Então, elas têm o saber sobre as ervas, sobre dores. Então, elas realmente têm essa intimidade com as mulheres e com a família mesmo. Pronto. Interessante, Sandy. Sandy, se eu me alongar muito, você tem que me... Pode ficar à vontade. Senão eu falo muito. Porque, Só quero pontuar aqui, professor. Diga. Só pontuar aqui. O senhor falou que realmente na situação de Oeiras, né, na zona rural de Oeiras, que foi onde eu realizei minha pesquisa, as parteiras realmente, elas iam até a casa das mulheres, né, quando elas eram chamadas, e se caso elas vissem ali que ia ter uma complicação no parto, elas mandavam imediatamente chamar um carro, que tinha carroceria, mandava colocar um colchão em cima do carro, deitava a mulher que estava em trabalho de parto e ia juntamente com as mulheres para o hospital, né? O Hospital Regional Delindo Couto de Oeiras. E o que eu achei interessante foi que o senhor falou que realmente na Amazônia não existe isso, né? Os hospitais ficam uma distância muito maior. E mesmo que Oeiras, as cidades as estradas eram muito ruins, elas ainda conseguiam chegar até o hospital. Então, assim, na Amazônia, as parteiras têm uma essencialidade muito maior, né? Elas são o único auxílio ao parto. O senhor havia me falado e é interessante ressaltar isso. É porque ali quando a gente precisa só delimitar um pouco essa questão do tempo, né? Do tempo do qual nós estamos falando. Ainda hoje, a Amazônia é um espaço territorialmente muito grande, então uma dificuldade. Por exemplo, você não, a ideia de estrada, por exemplo, as nossas estradas são os rios, e no rio você não consegue andar em alta velocidade, né? Os barcos regionais são lentos, se não tiver uma lancha, logicamente, né? Então tem uma questão ali nesse sentido, de precisar realmente, a parteira, ela é realmente essa ajuda
necessária ali naquele momento. Ela vai realmente fazer eu vou usar o termo trabalho, né, mas ajudar nesse trabalho do parto. A presença dela ali é essencial nesse sentido. Bom, outra questão também, Sandy, é que o parto é uma festa, né? O parto faz uma Sim. analogia aqui Um com o evento trabalho do... familiar, né? Exatamente, exatamente. Aí vem as tias, vem os avós, vem as crianças. As crianças, inclusive, elas têm eu sei, eu posso dizer, ver, né? Brechar, né? Como se fala, né? Vai olhar pelas brechas da porta, pela coisa da parede ali, para ver o que está acontecendo naquele espaço ali para o nascimento. Geralmente as mulheres em trabalho de parto, elas fazem muito barulho, né? A parteira também ajuda dando aquela força, né? Minha filha, faça força, minha filha, traga essa criança ao mundo, minha filha, ajude seu filho a nascer. Então, tem muito essa questão e todo mundo está ali ouvindo. As tias estão fazendo um caldo ali de galinha, um caldo de peixe, os tios estão conversando com o pai, né? Para acalmar o pai, né? Enfim, tem tudo muito nesse sentido, tá bom? Então, existe uma questão muito peculiar amazônica nesse caso, mas existe também questões muito próximas que eu vi no seu trabalho, né, que é a sensibilidade dessas mulheres, a sensibilidade de trazer de ajudar alguém a vir ao mundo. E aí eu vou querer voltar a uma fala minha inicial, porque essa live e esse seu trabalho, você deve ter ouvido várias vezes isso, é um canto de homenagem às parteiras. O seu trabalho ele tem uma sensibilidade, uma riqueza de ser realmente algo que todos nós, enquanto pessoas, enquanto profissionais, enquanto alguém que apenas se informar, precisa conhecer um pouco desse seu trabalho, porque traz memórias de um tempo ou outro. Quando eu vejo, por exemplo, trabalhos, Sandy, que falam o trabalho das parteiras está desaparecendo, me dá uma dor no coração de ouvir esse tipo de fala, porque elas são tão... são mulheres tão sensíveis, mulheres que têm uma forma e um encanto, né? Até na fala mesmo, elas falam muito... As parteiras com qual eu tive muito contato, quando eu era um jovem garoto e depois como pesquisador, eram mulheres que falavam muito pausadamente, que tinham Calma, elas traz uma isso, paz. que tinham sempre algo positivo para dizer. Tanto que a minha parteira, por exemplo, ela se chamava Kishita. Eu não sei se ela tinha um outro nome, se tinha mas enfim, Kishita é um nome interessantíssimo, né? E a minha mãe, ela me fazia ir na casa dela todos os dias tomar a bênção. E eu ia com o maior prazer. Ela morava em frente à casa do meu avô, e aí a minha mãe ia na casa do meu avô todo dia e me fazia ir lá na casa delas tomar a bênção do dia. E todo dia ela me recebia com o mesmo sorriso, com aquele cheiro de ervas amazônicas, sabe? Que eu lembro até hoje desse prazer que era encontrar a mãe Kishita. E vou te falar uma questão que isso vai, enfim, me ajudar a pensar aqui outras questões. Mas, por exemplo, não é que eu havia esquecido, eu estava confundindo o nome dela, para você ver a importância da parteira de família, né? A parteira que serve aquela mãe em várias gerações, inclusive, né? O nome dela o nome da minha parteira, da minha mãe, de parto, era Kishita. Só que durante esse tempo todo já aqui, eu fui dando outro nome, chamando dela de Capixita, que era uma outra senhora que tinha na minha cidade. Aí, conversando com minha irmã outro dia, com uma das irmãs minhas mais crianças já, e eu falando sobre, que eu ia falar dessa live com você, ia participar mais sobre parteira e tudo mais, e comecei a falar em Capixita. Ela disse, mas a tua parteira, a tua mãe de parto, não era essa mulher, não, era Kishita. Para você ver que gerações outras, ou seja, a diferença da minha idade para essa minha irmã é uma boa diferença, ela é uma das mais novas da minha mãe. Então, mas ela também sabe quem foi a minha parteira. Porque a importância daquela parteira
que por várias gerações vai ajudar as mães a colocar uma criança ao mundo. Eu achei assim, depois eu fui refazer a minha memória e lembrei realmente que era a mãe Quixita e não a dona Capixita. Tá? Ou seja, Uhum. as duas têm um nome muito próximo, as duas mulheres existiram, mas a minha mãe de parto foi a Quixita. E quem me lembrou isso? Uhum. A minha outra irmã. Não, enfim. Então é só para você ver, para a gente entender como essas questões trazem uma memória muito forte, mas trazem uma vivência muito forte. A parteira tem uma parte do seu texto que você fala, uma das teus colaboradores, né, dizem que a parteira depois vem fazer o mezinho, né? Fazer o mezinho, que é o Uhum. remédio, né? Que depois Sim. realmente a parteira volta para ver a criança, para ver a mãe, faz o chá, os mezinhos, né? Um remédio ali e tudo mais. Até porque tem que sarar o umbigo da criança, tem que Uhum. fazer. Para o médico seria fazer a revisão, né? Para a parteira Sim. lá acompanhar, ver se está tudo bem com a mulher. E uma questão, quando eu vi isso no seu trabalho, eu me lembrei de uma questão bem legal, que eu aprendi, inclusive, com uma parteira, que eu não sei Uhum. se por aqui é comum. Por exemplo, aqui, se você for ver, essa aqui é a minha filha. Deixa eu ver se eu pego a imagem dela. Essa que está embaixo, né? Que é a minha Aham. segunda A de filha. macacão Está toda, vermelho. toda em vermelho. Por que está em vermelho? Porque Uhum. no 7º dia do nascimento, a parteira diz que a gente deve vestir a criança com roupa vermelha. Aí eu vesti a minha Uhum. primeira filha e vesti minha segunda filha. Ou seja, isso é quem que fala? É a parteira, que tem que vestir a criança no 7º dia, né? Para poder afastar os maus olhados, os quebrantos e assim vai. Uhum. Sim. O Juscelino aqui, Juscelino UFP, ele já comentou que ele nasceu de uma parteira em 1990 e ele acabou de A falar Juscelino, também, a parteira que me pegou faleceu ano passado. Então, tipo assim, o elo dele também, mesma memória que ele tem, mas a parteira dele já se foi. E esse é o caso que aconteceu em Oeiras. Quando eu comecei a fazer minhas pesquisas, a maioria das parteiras que as pessoas conheciam já tinham falecido. Então foi um pouco de dificuldade para mim encontrar uhum, essas mulheres. E as que estão vivas, elas não estão mais aparando o bebê também, né? Lá em Oeiras, o auxílio ao parto evoluiu, né? Agora já tem uhum. postos de saúde nas comunidades, os enfermeiros fazem visita na casa das gestantes, e as parteiras realmente elas não fazem mais parto, não aparam o bebê, né? Na verdade, elas não têm mais esse elo próximo com as mães. A não Uhum. ser os bebês que elas já pegaram, que as mães vão visitar elas, vão pedir a bênção, como o senhor falou, né? Ainda existe essa tradição de respeito, de chamar de comadre, de chamar de mãe, né? Sim, tem o Juscelino é um grande amigo meu lá da UFP. Um abraço aí, Juscelino. Da UFP de Ou Picos? da UFP de Picos, um querido amigo aqui do Piauí mesmo. Aham. Sim, essa questão das parteiras, que não, eu não vou nem usar o termo, não vou usar o termo substituída, mas essa questão que você acabou de colocar, né, de que a assistência às mulheres grávidas ganha uma outra conotação, porque tem a presença do médico, tem os enfermeiros, tem a Uhum. saúde da família, né, enfim, tem vários outros mecanismos. Eu lembro de uma parteira da minha cidade mesmo, chamava Dona Maria Brito. A Maria Brito, ela era do posto de saúde. Eu não sei se Uhum. não sei se ela tinha alguma formação na área de enfermagem, mas nós chamávamos ela de enfermeira. E ela estava dentro do posto de saúde e ela fazia os partos de uma pessoa muito próxima, inclusive, me fez um relato uma vez dela ajudando no parto e dizendo: força, força, minha filha. E a menina dizendo assim: não, mas já acabou a minha força. Eu disse: olha, agora não é a hora de acabar a sua força, não. Só você trabalha aí para essa criança vir, não é hora de acabar a força. Então, eu concordo com você que realmente essa atividade, claro, não estão falando de que
a medicina evoluiu, os trabalhos nesse Uhum. sentido médico, né, do acompanhamento da grávida, tem uma outra mudança. Mas em espaços onde existe uma ideia de, abre aspas, isolamento territorial, a parteira ela vai estar sempre presente. Agora, o que me chama, o que me preocupa é se essas parteiras têm a mesma disposição, a mesma disponibilidade, inclusive, né, para passar muito tempo. Por exemplo, você traz a memória de parteiras que ficavam dias na casa da pessoa esperando, porque o médico, eu sou pai de duas filhas, duas crianças, e minhas duas filhas, a minha esposa até tentou, né, no primeiro momento, ter a primeira filha de forma, enfim, não sei se o termo normal é apropriado, mas enfim, ela tentou, mas não conseguiu. Mas as duas tinham data marcada, né, para nascer. As Uhum. duas. Então, o médico, a atividade médica, o médico diz para você, olha, vai ser quarta-feira às 15 horas. Né? Sim. Então, você vai lá e ele faz o parto. A parteira não. Ela depende da natureza, depende da criança dizer a hora que quer vir. Ela Uhum. não necessariamente não vai. E é interessante, inclusive, você mesmo coloca no seu trabalho que parteiras experientes elas dizem, né? Não, tá sentindo dor, mas não é para hoje, não é para agora. Sim. Vai sentir dor, mas vai esperar aí mais uma hora, mais 2 horas, mais um dia, não vai ser hoje. Elas E têm esse essa tem uma. conhecimento. Até porque, Uhum, assim como os médicos, as enfermeiras, na verdade, elas fazem a medição, né, do colo do útero, né? Então, elas já uhum. sabem quando que vai ter a abertura correta para o bebê sair. Professor, tem um comentário aqui Oi. do Jean Hércules. Ele perguntou assim: vocês têm conhecimento de homens que realizando esses trabalhos? O senhor tem Eu conheci conhecimento? um, eu conheci um, ele era, abre aspas, uma espécie de curandeiro, né? Ou seja, ele era bem Uhum, conhecido na minha cidade. Ele morava do outro lado do rio, ou seja, eu nasci numa cidade que tem um lago na frente, um grande lago. E ele morava do outro lado do lago, mas ele era muito hábil, pelo menos as mulheres diziam que ele era muito hábil no ato de fazer, de ajudar, né, no parto. Então, uhum, não conheci outros, eu conheci um apenas. Aqui no norte do Ceará, região ali de Sobral, eu também orientei, inclusive, um trabalho sobre rezadeiras e parteiras, e também não vi nenhuma citação. Há muitos rezadores, né? Rezador, sim, uhum. mas parteira, homem fazendo parto, realmente não. Eu conheci na Amazônia um apenas, tá? Um apenas. Sim. Mesmo na Nas, região próxima de Manaus, também não tinha. eu lembro que na minha, eu também não tenho acesso a nenhum homem, não fiquei sabendo, nenhum homem Uhum, parteiro, mas eu lembro que nas minhas pesquisas, assim, em séculos passados, que tinham homens enfermeiros, parteiros enfermeiros, né, que eles também uhum. realizavam esse trabalho de parto. Mas na zona rural, eu também não tenho conhecimento dos trabalhos que eu tive, todas eram mulheres mesmo. É um evento muito feminino, né, que as Uhum. mulheres realmente tinham conhecimento do corpo, e elas realizavam, aparavam esses bebês. Professor, o E senhor falou um Sandy, pouco aí sobre. Sandy, deixa eu só Pode falar. fazer uma colocação nesse sentido. Você sabe que na Amazônia nós temos o caso dos botos que engravidam mulheres, né? Já ouviu falar sobre isso? Nunca ouviu falar a Acho lenda que do na boto? escola há muitos anos. Pois é. Então, o boto amazônico, né, ele acaba sendo o suporte para algumas, algumas questões, não vamos tocar no assunto, né? Enfim, algumas Hum, questões, vamos chamar de fugas, né? E aí, então, a parteira, mulher, ela é uma confidente que talvez um homem não nesse momento não servisse tanto, né? A parteira ela é uma confidente, tá? Então, talvez isso leve, né, a essa questão de que o homem não tinha tantos homens nesse sentido. E a outra questão mesmo que você acabou de colocar, né? Tem a sensibilidade da mulher e o conhecimento que a mulher tem
de toda a dinâmica do corpo com o qual ela vai estar lidando naquele momento. Sim. O senhor falou um pouco aí sobre a evolução hospitalar, né, tecnológica do parto. Isso aconteceu mesmo, a questão de marcar parto, do médico marcar data e hora. Durante muitos anos no Brasil, isso foi muito forte, o parto cesariano. Eu e meus irmãos mesmo tivemos o parto marcado dia a hora. Minha mãe escolheu o dia do meu irmão nascer tipo assim, realmente não era, digamos assim, naquele momento que era para nascer, né? Não era o momento certo do bebê nascer. Só que essa questão que eu coloco no livro também, é uma questão que eu quero muito ressaltar, é que o parto humanizado é justamente um pouco desse resgate das parteiras, desse resgate humanizado do Uhum. do parto domiciliar, ou de um parto de escuta, mesmo no hospital, de escuta, de saber o que as mulheres estão sentindo, do que elas querem para o parto delas. Então, é muito do resgate do que as parteiras faziam, de esperar, de escutar, de cuidar, de fazer massagem. E aí entram as doulas também, que é uma profissão já antiga, uma profissão assistência antiga, mas que elas também estão ali. Elas não aparam o bebê, mas elas estão ali para massagear, para acalmar a mulher. Elas auxiliam no pré-parto, no parto e no pós-parto. Então, tudo isso, para mim, é um resgate dos auxílios das parteiras. Sim, tem uma... eu só assim, como eu trabalho com tradições, eu vou sempre defender as tradições daquilo que nós chamamos de conhecimentos tradicionais, né? Saberes tradicionais. Aquele que está, muitas vezes, não que ele seja melhor ou que ele esteja num outro patamar, mas o conhecimento tradicional e essas vivências tradicionais, esse hábito tradicional, que é uma questão discutível, né? Enfim, tem muitos trabalhos nesse sentido, que discute o que é essa tradição, como é que ela se fundamenta, né? Enfim, você vai ter o Hobsbawm, você vai ter o pessoal da história cultural, o próprio Legoff mesmo, né? Ele trabalha a criança e a família, essa formação da família, e vai ter várias questões nesse sentido. Mas tem uma questão que me parece importantíssima de ser discutido nesse momento, é que nós estamos colocando não dois, como você mesmo já colocou, nós não estamos confrontando, né, esse elemento atual com o elemento da tradição das parteiras. Muito pelo contrário, eles estão se unindo, dando uma outra forma, uma outra caracterização, no sentido de realmente humanizar, ajudar, porque a gente está falando de uma questão, Sandy, parto, né? E eu, como historiador, vou logicamente fazer essa questão, senão depois o pessoal puxa a minha orelha, né? Mas, por exemplo, se você pegar os partos medievais, eles não são essa maravilha, né? Essa questão do receber uma pessoa que vai vir. Não, era a pessoa que estava ali recebendo, ela falava coisas agressivas para a criança, ela acalmava a mulher, xingando a criança, né? Que era um momento de dor, muitas mulheres morriam, inclusive no parto, né? Então, hoje não, hoje é uma outra categoria, hoje nós passamos por uma outra fase, que é essa ideia realmente de que naquele momento é um rito de passagem, é um rito de chegada, é um rito de recebimento, é um momento de amor, né? É um momento de reflexão da existência, inclusive, né? Nossa, enquanto sociedade, enquanto sujeito. E aí eu quero fazer, nessa minha fala, trazer do seu livro, inclusive, uma questão que você coloca lá no prefácio, e eu vou só pegar rapidinho, acho que posso, né, fazer isso, né, Sandy? Pode. Quando você diz bem assim, quando você coloca lá, abrindo o seu texto no prefácio, você diz: dizem que as parteiras carregam uma magia especial na palma de suas mãos. É meio que um puxão de orelha, né? Porque, assim, elas trazem mesmo, sabe? Dizem e afirmam, porque as parteiras, elas têm realmente uma magia que é de outros tempos. Elas têm um domínio, um domínio desses saberes, desse encantamento. As parteiras amazônicas, elas são seres encantados. Elas têm uma luz, ela tem uma outra luz. Quando eu falei que elas falam calmamente,
Eu lembro de uma parteira, Dona Sinamor, era a vizinha da minha casa. Dona Sinamor, eu não chamava de tia, por isso que eu não estou chamando de tia, mas era Dona Sinamor que chamava. Era uma senhora muito simpática, muito delicada. E ela fazia uns doces, ela trabalhava, interessante, ela trabalhava com barro, ela fazia panelas de barro, como fazem aqui no comunidade aqui próximo de Oeiras, né, nos Sim. potes ali. Aham, na comunidade dos potes. Ela fazia aqueles trabalhos, que é um trabalho que não é tão leve, né, é um trabalho que precisa ter uma certa força, mas fazia também uns doces e mingau de milho branco, que eu acho que faz munguzá aqui na região, enfim. Mas Uhum. é um sabor que eu acho que eu nunca comi depois que ela se foi, né? Que a dona Cinamor se foi. Porque realmente são seres muito encantados, de muita luz. Então, por isso que eu disse que o seu texto é uma homenagem, né? Uma ode às parteiras, como também essa live está sendo, né? Eu espero que seja, né? Realmente um canto de louvor, um canto de glória às parteiras. Isso, logicamente, associado a um trabalho médico que hoje existe com mais regularidade, Uhum. com mais precisão, inclusive, né? Ela é uma atividade importantíssima e tem um brilho maior o trabalho das parteiras, com certeza. Sim, professor, quando o senhor fala aí, jamais a gente tenta aumentar, né, o poder do médico ou o Uhum, poder das parteiras, né? Para a gente é muito mais encantador um parto aparado por uma parteira. Mas sim. eu já sei de pesquisas em outros estados e ações em outros estados, como no Ceará, no Maranhão, que as parteiras começaram a receber cursos de higienização, elas Uhum. recebem luva, touca, coisas que na época das parteiras de Oeiras elas não tinham acesso, elas não tinham como comprar luva, touca, qualquer coisa higiênica que fosse, né? Qualquer equipamento individual. Então, isso realmente pode ser unido, né? Essa questão de continuar com o trabalho da parteira e unir também a uma evolução da medicina. No Amazonas, uma cidade chama Manacapuru, tem inclusive um vídeo no YouTube que fala sobre isso. É, teve um trabalho, década de 90 mesmo, estava em Manaus ainda, um trabalho com esse tipo de atividade, que era qualificar o trabalho das parteiras, dando a elas Uhum. exatamente um conhecimento, não diria acadêmico, mas um Técnico, né? conhecimento disso, pronto, perfeitamente técnico, inclusive, Sandy, para elas terem aquela questão. O seu trabalho, por exemplo, você tem alguns textos que tem uma fala de um colaborador seu que diz: a minha mãe ou a parteira lá, enfim, recebeu várias crianças e nunca perdeu nenhum. Tá? Ou seja, Sim. a perda de uma criança para uma parteira é muito ruim. Eu falei, elas são mulheres muito sensíveis, então perder é, perder uma criança naquele momento ali, ou a criança não conseguir sobreviver, realmente para elas é uma perda muito grande. Não a perda do seu saber, não a perda da sua credibilidade, não é isso. Estou falando de uma perda, várias com qual eu convivi e com qual eu tive o prazer de conversar. A perda de uma criança traz uma dor muito grande, que é como se naquele momento toda a capacidade de receber bem aquela criança não foi efetiva, não foi positiva. Então, Uhum. nesse caso dessas parteiras, inclusive lá de Manacapuru, no Amazonas, está lá colocado, lá, receber um treinamento para, inclusive, ver, olha, não dá para fazer, então é melhor a gente tentar encaminhar para um outro espaço. Professor, só pontuando aqui no Piauí, o deputado Sandy, federal. Oi. estão me perguntando aqui a diferença entre doulas e parteiras, tá? Aham. Deixa eu só pontuar aqui e eu respondo essa pergunta. Tá, Só para não perder o pensamento. Aqui no claro. Piauí, o deputado federal Assis Carvalho, na época que ele foi secretário de saúde, ele tentou implantar um projeto, né, sobre ensino técnico a essas parteiras, né, para que elas recebessem esses equipamentos
de saúde, mas não foi para frente porque realmente tem poucos adeptos, né, dessa atividade. Só revoltando agora, a diferença entre doulas e parteiras. As doulas, elas fazem curso, elas não podem aparar bebê, elas só estão ali para aconselhar as mulheres, elas conhecem métodos, assim como as parteiras também, não são métodos farmacêuticos, é massagem, são posições que elas estudam para ajudar a mulher ali, para aliviar a dor durante o parto. Já as parteiras, Uhum. elas aparam o bebê, né? Recebem o bebê, elas têm maior conhecimento sobre a posição na barriga, inclusive as parteiras ainda viravam o bebê, né? Quando o bebê estava sentado, elas têm esse conhecimento, então Uhum. essa é a diferença. A doula não pega bebê, não apara bebê, as parteiras podem aparar bebê. E as doulas estão mais ali como uma forma como se fosse um acompanhante que não é familiar, né? Um acompanhante que vai acalmar aquela mulher durante o parto. Aí temos Uhum. aqui outra pergunta, professor. A Isa Maria. É a sua filha, Isa? É minha filha. Ah! Ela disse aqui: nessa pandemia, as parteiras seriam esses seres mágicos? Oh, oh meu tesouro, razão da minha vida, essa menina. E é a irmã dela, enfim. Ah, não sei, não sei. Não caracterizaria como elas para resolver um grande problema que nós estamos vivendo hoje. Mas, com certeza, as parteiras elas têm essa condição, né, de, por conhecer a mulher há muito mais tempo, tá ali, talvez a mulher se sinta muito mais, algumas mulheres, né, se sintam muito mais segura estando ao lado de uma parteira em casa do que ir para um hospital, né, onde ela Sim. pode ser contaminada de repente, tá? Minha filha É, querida, talvez não fosse a solução, mas é uma das. Uhum. a Isa disse que, respondendo a Isa também, quando eu, assim, no início da pandemia, que eu vi um movimento muito grande, inclusive, Fenícia, de partos realizados em casa, né? Parto domiciliar, com o apoio de uma equipe humanizada, né? Que tem enfermeiros obstétricas podem sim aparar bebê, né? Que o médico ele é chamado só em um momento que precisa realmente de intervenções cirúrgicas, como a cesariana. Então, assim, quando eu vi a pandemia e esse movimento muito grande de parto domiciliar, me lembrou das minhas pesquisas, que quando começaram os movimentos para levar o parto, tirar o parto de casa para o hospital, as mulheres também tiveram uma resistência muito grande, porque viam o hospital como um ambiente de doença, e agora está acontecendo a mesma coisa. O parto já não, ou o hospital já não é um ambiente assim, seguro para as mulheres. É claro que, por exemplo, aqui na maternidade Evangelina Rosa, eles estão fazendo de tudo para assegurar as mulheres, de todas as formas possíveis para deixá-las seguras durante o parto e liberando elas o mais rápido possível para casa, né, para não ter contato com outras mulheres. Mas realmente o parto domiciliar, o parto com as parteiras neste momento é o mais seguro, né? Para não ter contato com tantas pessoas. Bom, professor, vamos lá para a próxima pergunta. Então, assim, Uhum. como acontecia os partos na Amazônia? Uhum. Né? É um pouco parecido com o que eu coloquei no livro ou tem alguma diferença? O parto em si, ele tem várias fases, né, para acontecer. Que fases são essas? Assim, vou só qualificar uma questão. Primeiro, você tem ali muitas vezes, no caso da Amazônia, a menina é muito jovem ainda, sem essa experiência, né, porque hoje você vai no YouTube, você tem várias informações, vários vídeos, vários não sei o que, enfim. Mas tô falando de pessoas que muitas vezes não têm essa informação, não têm essas ferramentas. E não tem, muitas vezes, o médico próximo, ou a enfermeira, ou essa pessoa para acompanhar ali o parto. Então, quando eu estou falando de memória, né, eu vou retomar novamente lá na década de 70, 80, enfim, aonde naquele momento, na cidade onde eu estou falando, lugares onde eu estou falando, a parteira ela tratava durante toda a gravidez, na hora do parto e depois. Eu disse agora há pouco,
o parto é uma festa onde todos participam. Tá? Uhum. Ainda que o pai, muitas vezes um pescador que está fora de casa há alguns dias, não esteja naquele momento ali, mas está um tio, está um avô, está um primo, está um irmão, Uhum. tem sempre alguém da família muito próximo dessa mulher. Então, essa questão, nessa situação de colocações em torno do corpo, da segurança, a parteira, ela passa uma segurança muito grande para a mulher, porque ela te acompanhou realmente durante toda a gravidez. E uma questão aí também, Sandy, é a questão familiar. Os partos Uhum. amazônicos, eles são muito familiares, ou seja, a parteira é alguém muito próximo da família. É uma tia, uma vizinha, Uhum. a avó, a sogra da parturiente. Então, tem muito essa questão nesse sentido. O seu trabalho tem uma questão interessantíssima. Você fala assim, aquela parteira que é muito afamada, que recebe bem criança, né? Que trata bem a criança. Uhum. E ela é esperada, né? Mesmo que ela more longe, mas ela é aguardada, ela vai ser uma pessoa que vai ser sempre chamada para os partos da família, porque ela sim demonstra uma segurança para todos da família, para todos da família, tá? Então, essa questão de Uhum. o que é um parto, né? O parto é um momento íntimo, familiar, mas num contexto em que as comunidades vivem muito, as pessoas vivem muito próximas ali, todos são primos, são tios, irmãos, o parto acaba sendo uma questão muito mais de todos, não só daquela família especificamente. Uhum. Outra questão, nós estamos falando também de áreas muito de fronteiras, né? Áreas fronteiriças. Então, a Amazônia, ela é uma região que recebeu muitos cearenses, muito nordestinos, não só cearenses, mas muito nordestinos. Então, muitos desses Uhum. elementos que estão próximos, que estão aqui no Nordeste, eles estão lá na Amazônia também. A Amazônia, ela foi Uhum. povoada muito no sentido por nordestinos. Então, quando você fala, por exemplo, de Oeiras, ou do parto em Oeiras, ou dos partos em Oeiras, têm muita analogia, estão muito próximos dos partos amazônicos. Uhum. Professor, uma dúvida aqui. Perguntaram, com o surgimento das doulas, está acontecendo a confusão? Essa? Ah, não, a próxima, essa aqui a gente já fez. Vocês acham que em época de pandemia e a contaminação das pessoas, haverá um aumento de procura de parteiras para parto domiciliares? Foi um pouquinho do que a gente já comentou, né? E do que sua filha Uhum, falou, desse momento de pandemia, as parteiras e o parto domiciliar aumentar a procura. E ela ainda perguntou assim: seria realmente mais seguro, haja vista a ausência de testes? Para mim, aí isso professor, antes do senhor, é uma questão muito é delicada, complicado. porque o vírus a Uhum, gente não tem muita informação dele. Então, assim, o mais seguro realmente é ir para o hospital neste momento, né? E tomar todas as medidas de segurança. Só que, como eu falei, o parto domiciliar ele está sendo muito procurado agora durante a pandemia. Só que também não é algo acessível, professor. Uma diferença aqui que eu esqueci de comentar, que a Fenícia perguntou, entre doulas e parteiras, as doulas, elas recebem para isso um valor, né? Até uhum, porque é a profissão delas, né? Elas fazem curso, elas se uhum, preparam para isso, então elas recebem. E não é acessível a todas as famílias, então realmente as famílias vão para os hospitais. Eu acredito que neste momento o ideal mesmo é ir para o hospital, realizar o parto lá. Claro que pessoas com mais condições estão fazendo o parto domiciliar, mas a mãe não sentiu nada, está em quarentena, obedecendo, fez todo o pré-parto, né? Se preparou, e eu acredito que consigam fazer em casa. A Fenícia é, perguntou aqui novamente. Só para complementar, tem alguns uhum. hospitais que estão proibindo a entrada de doulas e acompanhantes, assunto a ser questionado. Então, comentar a primeira pergunta, professor, se é seguro ou não o parto domiciliar, e depois a gente vai para essa. Não, eu vou só fazer uma questão nesse sentido. Assim, parteiras, elas recebem muita gente, elas estão sempre muito rodeadas de gente, né? Então, com essa Uhum, questão de não haver teste, todo mundo está de não estar havendo teste
todas as pessoas, eu sinceramente vejo com preocupação, porque ela pode estar contaminada e nem saber, né? Ou, enfim, e aí você vai contaminar a moça que está ali no parto, a criança, enfim, demais. Então, é uma questão realmente muito sensível, eu não iria tão profundamente opinar nesse sentido, tá? Porque eu acho que realmente é uma questão muito particular, muito pessoal, uma questão muito que envolve uma questão de saúde mesmo da pessoa, né? Das pessoas envolvidas naquele momento ali. Tá bom? Então, é uma questão que eu não entraria muito no mérito. Já foram realizadas, professor, algumas pesquisas com gestantes, com bebês que acabaram antes de nascer, mas são coisas muito recentes que a gente ainda não pode levar como verdade absoluta, né? Ainda não, são pesquisas que ainda não tiveram contraprova. Então, eu acredito que o mais indicado seja ir para o hospital mesmo. A Fenícia, vamos responder aqui a pergunta da Fenícia. Tem alguns hospitais que estão proibindo a entrada de doulas e acompanhantes, assunto a ser questionado. Fenícia, quando eu vi essa informação, que ela é a informação do Ministério da Saúde, eu realmente fiquei preocupada, porque as gestantes elas já estão com medo, né? O parto por si só já causa muito medo nas mulheres. E nesse período de pandemia, está todo mundo muito assustado, e a gestante ficar ali praticamente sozinha dentro do hospital é uma situação muito delicada. Mas eu acredito que é uma forma de segurança também, de não ter aglomeração dentro dos hospitais, porque assim, cada gestante leva um acompanhante. Então, assim, é mais pessoas circulando dentro do ambiente hospitalar. E a gente não tem teste suficiente, né, para testar todas essas pessoas. Então, infelizmente, por enquanto, essa é uma ação que o Ministério da Saúde fez para proteger as mães e os bebês. Professor? Eu também. Acho que o nome dela, já que fez a pergunta? Fenícia. A Fenícia, né? Fenícia também é uma querida amiga também. Sim, advogada de Picos. Sim, a Fenícia. E Fenícia, acho que você, como da área jurídica, poderia, inclusive, ter uma fala mais qualificada nesse sentido, né? Porque eu não sei até onde vai o direito da parturiente levar essa pessoa, até onde vai o direito do hospital de proibir. Enfim, se há um indicativo, se há uma questão aí de Estado, né, colocando uma proibição, eu acho que o momento não sei nem se é de questionar, mas é o momento de conhecer melhor, de saber melhor, enfim, quais são os trâmites, enfim, nesse sentido. Então, acho que Fenícia pode nos ajudar melhor nesse sentido, né? Ela disse aqui, né, já está tendo judicialização desses casos. Estou com uma postagem para amanhã sobre. Ótimo, porque assim, as informações que eu tenho são essas, Fenícia. São informações que realmente uma indicação que vem de cima e que os hospitais estão seguindo como uma forma de segurança às mães e aos bebês. Professor, nosso tempo está quase acabando. Essas lives passam muito rápido. Mas vamos lá. Qual outra informação assim, que o senhor queria ressaltar sobre as parteiras da Amazônia? Bom, primeiro, essa questão ser e estar na Amazônia é um desafio muito grande, tá? E essa é uma questão, quando está falando que a minha fala seria muito de memória, é porque essas memórias são de vivências minhas durante o período em que eu estive, não só como um indivíduo a mais, mas também como um pesquisador. E como pesquisador, me chama a atenção, muitas vezes, como essas parteiras conseguiam se manter durante tanto tempo numa atividade ao qual elas não são remuneradas. Elas fazem ir receber uma criança pelo prazer de receber essa criança, pelo prazer de ter uma ligação com aquela família, de manter uma ligação com aquela família, e ela passa a ser um membro muito querido dentro da família. Tanto que eu coloquei ali, eu tomei bênção da minha parteira, da Enquixita, até, enfim, adolescente mesmo. Eu tinha prazer de ir lá na casa dela, depois ela faleceu, enfim, mas eu tinha prazer de ir na casa dela só para tomar a bênção. E ver o sorriso dela, às vezes eu tenho certeza que muitas vezes ela não sabia nem quem eu era. Entendeu? Acho que eu tenho certeza disso. Porque de tantas crianças que ela recebeu,
mas ela assim, me recebia, me abraçava, e eu tinha esse prazer, né, nesse sentido de receber esse carinho dela, tá bom? Mesmo que eu tivesse certeza que ela não sabia nem quem eu era. Essa cidade chamada, que eu nasci, chama Terra Santa, lá no Pará, com certeza tem alguém de lá assistindo essa live, né, que eu disse que ia participar dessa live com você, e me veio umas questões importantes no caso da Amazônia, que é a gente perceber a força de uma parteira, a força de uma tradição, como algo que não está dissociado daquilo que vem se somar a esse trabalho, que é, por exemplo, o trabalho do médico. No entanto, os dois têm que ganhar o espaço de confiança, principalmente em espaços isolados. Eu lembro de um período na minha cidade em que chegou um médico, se não me engano, colombiano, eu não lembro muito bem, faz muito tempo. E não foi dessa leva de médicos vindo de Cuba, não. É um período bem anterior a isso. E esse médico, ele passou a fazer, como é que chama? As cesarianas e logo fazer o que chamam de ligação, né? Não sei, ligar as mulheres, né? Para não ter mais crianças. E de uma forma assim, eu não sei se vai ser antiético, mas acho que não, porque eu não estou citando o nome, enfim. Mas essa pessoa ela começou a fazer vários partos cesarianos e essa coisa, enfim, tá, consentimento das pessoas, né? Não era sem consentimento, claro. Mas a comunidade se sentiu tão agredida, porque realmente, qual era a confiança? A confiança é a parteira, que não vai fazer um parto cesariano, não vai te cortar, né? E muito menos não vai tirar de você a condição de poder novamente gerar uma criança, tá bom? Professor, estão pedindo aqui, a pedido dos telespectadores, que a gente continue mais um pouquinho a live, então é sinal de que estão gostando. Vai já completar 1 hora, eu vou encerrar aqui e o senhor volta novamente, né, para a gente continuar a nossa conversa, pode ser? Pode ser. Voltamos já.